Dá até uma arrepiadinha só de ver essa intro, né? Opa, beleza? Aqui é o Shogun e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, esse é um vídeo muito mais do que especial, já que eu vou falar do que é provavelmente um dos jogos mais importantes da história dos games, e o início da maior franquia midiática atual, Pokémon Red, Green e Blue. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. A história do Pokémon começa bem antes do seu lançamento e desenvolvimento, lá em 1990, quando o grande Satoshi Tajiri apresentou a ideia à Nintendo. A ideia de Tajiri se originou do seu antigo hobby de colecionar insetos quando ele era criança. Esse hobby ele era até um tanto quanto popular no Japão antigamente, onde as crianças costumavam caçar principalmente besouros para colecionarem. Besouros vivos mesmo. E muitas vezes elas até colocavam eles para lutar. Porém, a urbanização acelerada do Japão fez com que Tajiri percebesse que os insetos já não eram mais tão abundantes e que as crianças estavam gostando cada vez mais de ficar em casa e não de sair para brincar. E quando Tajiri viu duas crianças jogando um Game Boy via cabo link, ele pensou que o seu jogo deveria sair para esse portátil, justamente pela capacidade que ele tinha de trocar informações entre si, e com isso criar uma espécie de coleção virtual, onde as crianças que jogassem poderiam não apenas competir entre si, mas também trocar os seus bichinhos, como se os insetos caminhassem entre o cabo link do Game Boy, indo de um para o outro. Inicialmente os executivos da Nintendo não gostaram muito da ideia, acharam que ela era muito ambiciosa e não via futuro nela. Grandes profissionais esses, hein? Muito visionários. Por sorte, o grande mestre Shigeru Miyamoto viu potencial na ideia e convenceu os os executivos da Nintendo a continuar com o projeto. Miyamoto nessa época ele já era um dos grandes nomes da Nintendo, já que ele era ninguém menos que o criador das maiores franquias dela, como Donkey Kong, Mario, Zelda, Kid Icarus e vários outros títulos. Se hoje a Nintendo é quem é por causa dele. Então a bênção dele pro projeto de Tajiri foi muito importante. Foi Miyamoto também que sugeriu a criação de vários cartuchos contendo Pokémon diferentes, assim aumentando o interesse dos jogadores em querer ter todos os bichinhos, além, é claro, de aumentar substancialmente as vendas. O jogo viria a ser desenvolvido pela Game Freak, empresa que o próprio Satoshi havia fundado no ano anterior. A equipe de produção do jogo incluiu o próprio Tajiri e o Shigeru Miyamoto. O líder da equipe de design foi Ken Sugimori, que trabalhou em conjunto com Atsuka Nishida, que criou o design de vários dos Pokémon, incluindo o mascote oficial da franquia, o Pikachu. Enquanto o próprio Sugimori fazia o acabamento em vários ângulos diferentes para ajudar o departamento gráfico. Já a trilha sonora do jogo, não apenas as músicas, mas todo o aspecto sonoro foi criado por Junichi Masuda, que compôs as músicas em sua casa usando um Commodore Amiga. Tanto ele quanto Ken Sugimori continuam na equipe até hoje. Já a Tsuko não trabalha mais oficialmente para Game Freak, porém ela ainda faz alguns designs a pedido do próprio Sugimori. Acredito que eles devam ser bons amigos até hoje, mas isso é só achismo meu. Os personagens durante o desenvolvimento eles ainda não tinham seus nomes oficiais, sendo eles chamados de Satoshi e Shigeru, em homenagem ao próprio Satoshi e Shigeru Miyamoto. E uma curiosidade é que o Mew foi criado por Shigeki Morimoto, 2 semanas antes do jogo ficar pronto. De acordo com ele, os cartuchos ainda tinham 300 bytes livres, então ele decidiu implantar o Pokémon, mesmo sendo instruído para não fazer isso. O Mew foi tão de última hora que nem a própria Nintendo sabia da existência dele. O desenvolvimento oficial foi concluído em outubro de 1995, mas foi só no dia 27 de fevereiro de 1996 que ele foi lançado oficialmente no Japão, com os nomes de Pokémon Red e Pokémon Green, que foi um sucesso instantâneo, já que a ideia de dividir o jogo em dois foi genial. Isso fez com que as pessoas comprassem ambas as versões. Em 15 de outubro do mesmo ano foi lançada a versão Blue. Essa era uma versão exclusiva por correspondência apenas para os assinantes da revista Korokoro. Blue é uma versão atualizada trazendo artes novas e um leve aprimoramento gráfico. Blue só foi vendido no varejo a partir de 10 de outubro de 99. Em 12 de setembro de 1998 foi lançada a versão Yellow, que era uma versão aprimorada de Red, Green e Blue, contando com artes ainda melhores dos Pokémon, gráficos levemente melhorados e agora compatível com Game Boy Color. Mas a maior diferença entre Yellow e os originais é que você só pode começar com Pikachu e ele também tem algumas referências ao anime, mas em geral era o mesmo jogo. O lançamento oficial nos Estados Unidos foi em 28 de setembro de 1998 e na Europa em 10 de junho de 1999. Porém o lançamento do jogo no ocidente foram apenas das versões Red e Blue, já que Blue era uma versão melhor do que a Green. Ou seja, a versão Green ela é exclusiva do Japão. E a versão Yellow foi lançada em 1º de outubro de 99. O lançamento para o ocidente foi um tanto quanto conturbado, já que a tradução dos jogos ela era muito complicada. A começar pelo nome dos Pokémon, que todos os 151 tiveram que ser totalmente refeitos, por causa da familiarização maior do público ocidental. Além, é claro, das traduções dos textos, que não podiam ser simplesmente traduzidos, eles tiveram que ser reprogramados do zero, já que o código-fonte do jogo era muito frágil. Também acredita-se que a Nintendo gastou cerca de 50 milhões de dólares para promover o jogo, já que eles temiam que o jogo não ia fazer tanto sucesso no ocidente. Mas isso é só especulação, não é nada oficial, né? E grande parte desse medo era por conta da galera que localizou o jogo pro ocidente, dizendo que os Pokémon eles eram fofinhos demais e que talvez eles devessem ser refeitos para ficarem mais agressivos. Mas o presidente da Nintendo na época ele negou esse pedido, dizendo que esse seria um desafio a ser vencido. Olha, eu acredito que se já não tivesse sendo problemático demais a localização pro ocidente, provavelmente eles teriam redesenhado os Pokémon. Ainda bem que não fizeram isso. E bom,
já sabemos. O lançamento no ocidente foi um sucesso estrondoso, no mundo inteiro, na verdade. Pokémon se tornou um fenômeno absoluto. Ele inovou a forma de se jogar, aumentando a interação entre os jogadores e usando os recursos do Game Boy de uma forma totalmente inédita. A ideia de colecionar os Pokémon simplesmente explodiu, com todo mundo querendo completar a Pokédex, além de competir com seus amigos em batalhas e quem tinha os Pokémon mais poderosos. Esse sucesso absoluto não era esperado nem pelo próprio Satoshi Tajiri ou pelo Shigeru Miyamoto. Apesar de ambos acreditarem na ideia, o sucesso estrondoso nunca foi esperado por ninguém, principalmente pelos executivos da Nintendo, que sequer acreditavam no projeto inicialmente. E Pokémon hoje é só apenas a mídia mais popular da história atualmente, passando até as franquias da Disney, como as princesas. E bom, depois de toda essa história, eu finalmente posso falar do jogo em si. O jogo começa com um homem chamado de Professor Carvalho. Ele apresenta ao jogador o mundo de Pokémon. Essa apresentação virou uma das marcas registradas da série. Todo jogo sempre começa dessa mesma forma. Nesse momento, escolhemos o nome do nosso personagem. Canonicamente, o personagem se chama Red, mas a gente pode dar qualquer nome que a gente quiser pra ele. E depois a gente vai escolher o nome do nosso rival, que é o neto do professor. O nome dele é Green, mas assim como Red, podemos escolher qualquer nome pra ele. Essa parte eu acho até bastante sacanagem, porque o professor conta que a gente era rival desde crianças, mas que ele não lembra o nome do próprio neto. O Alzheimer bateu forte, hein? O pobre do Green deve chorar toda noite. Aliás, muita gente deve estar muito confusa agora de eu estar chamando o rival de Green e não de Blue. É porque Green é o nome dele no Japão. Ele se tornou Blue no ocidente por conta da versão que veio traduzida. Então é correto chamar ele dos dois jeitos. Mas ele sempre é referenciado como Blue em qualquer mídia ocidental que seja baseado nos jogos. A única exceção é para os remakes que saíram em 2004 para o GBA. Mas o resto é sempre Blue. Bem, eu chamo ele de Green, então se acostumem. Depois dessa apresentação a gente começa no quarto de Red, na cidade de Pallet. Assim que tentamos sair da cidade, o professor Carvalho vem e nos avisa que é perigoso, pois existem Pokémon selvagens na grama alta. Então ele nos leva para o seu laboratório, onde o Green já está esperando. Então o professor nos pede para escolher um dos 3 Pokémon na mesa. Green fica muito bravo, e na verdade é com razão, né? Já que o sonho dele sempre foi ser o mestre Pokémon, e o professor Carvalho é o avô dele. Mas o professor parece amar muito mais o filho da vizinha, né? Espera um pouco. Saquei. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi! Enfim, a gente vai escolher entre os iniciais clássicos dos clássicos, que são Bulbasauro, Squirtle e Charmander. Green sempre vai escolher o Pokémon que for super efetivo contra o nosso. Então, se a gente pegar o Charmander, por exemplo, o Green vai escolher o Squirtle. Assim que tentarmos sair do laboratório, o Green nos desafia para a nossa primeira batalha. A gente pode vencer ou perder essa batalha, mas nada muda. O professor então pede para Red buscar uma encomenda na cidade ao lado, então a gente vai até lá, e no caminho a gente batalha com alguns Pokémon na grama alta. E quando a gente volta pro professor, ele nos apresenta a Pokédex, uma enciclopédia de Pokémon, só que ela ainda tá vazia. E para ela ser completada, a gente tem que capturar um de cada espécie. Então, a função de Red será capturar cada um, além de se tornar o maior mestre Pokémon de todos os tempos. Então, durante a jornada, Red não vai buscar apenas os Pokémon da região, mas também vencer cada líder de ginásio para chegar na liga. Green também vai fazer isso. Então a gente vai acabar enfrentando ele em alguns momentos do jogo, né? As famosas batalhas contra o rival. E a gente vai sempre vencer ele. Tá, chega disso. Claro que durante o jogo a gente vai acabar se deparando com os inimigos, e lá pro meio dele a gente vai se ver tentando derrubar a equipe Rocket, que é um grupo liderado pelo grande Giovanni, que visa capturar cada Pokémon raro para poder vendê-los no mercado negro. Bom, o jogo se passa na icônica região de Kanto. Apesar de ser um mundo fantasioso, Kanto realmente existe. É uma região japonesa, na verdade ela é a região mais popular do Japão, já que é lá que se encontra a grande Tóquio. Mas todo lugar no jogo é totalmente fantasioso e cidades são todas originais do jogo. Bom, o jogo em si ele é um RPG por turnos, no estilo clássico 8 bits, com aquela movimentação bem no estilo de Final Fantasy. Mas o estilo de combate é um pouco diferente, já que em RPGs clássicos nós lutamos com toda a party de uma vez. E no caso do Final Fantasy a gente tem um timer para poder atacar com cada personagem. Em Pokémon a gente luta com um Pokémon por vez. Quando ele é derrotado, passamos pro próximo, e assim subsequentemente, até a gente vencer toda a party do oponente, ou a gente ser vencido. Cada Pokémon possui um tipo diferente, fogo, água, grama, etc. Cada um é forte contra um determinado tipo e fraco contra outro, com exceção dos Pokémon psíquico, mas isso daí é um erro da primeira geração. É proveniente do código-fonte ser bem frágil e da falta de atenção da Game Freak. Bom, eu não vou explicar cada tipo de Pokémon e suas fraquezas e vantagens, senão o vídeo vai ficar excessivamente longo. Enfim, nossa party é composta por até 6 Pokémon, mas na prática mesmo são só 5. Eu já explico por quê. E bom, nós montamos ela com os Pokémon que a gente captura ou conseguimos de outra forma, como pegando em algum momento específico do jogo ou trocando com um amigo. E como você vai montar ela, aí é com você. Cada Pokémon possui 4 movimentos que podem ser aprendidos de 3 formas. Ou por level, quando ele atinge determinado level ele aprende o ataque. Ou por TM HM, que podemos ensinar a qualquer momento desde que o Pokémon possa aprender esse movimento. E por Move Learning, que são pessoas no mapa que ensinam ataques para seus Pokémon, sobre a mesma lógica dos HM e TM. A diferença entre TM e HM é o seguinte: TM são movimentos normais, como Mega Punch e Thunder.
HM são movimentos utilitários, ou seja, que você vai precisar usar para passar por algum obstáculo, como usar Cut para cortar uma determinada árvore, ou Surf para poder navegar nas águas. E daí surgiram os famosos HM Boys. São um Pokémon da party que você carrega o maior número possível de HMs, pois esses movimentos geralmente são bem ruins, e isso atrapalha muito no moveset dos Pokémon. Por isso eu disse que na prática são só 5, porque um deles vai estar entupido de HM. Uma das características mais marcantes dos Pokémon é a capacidade que a maioria tem de evoluir. Eles evoluem de 3 maneiras: por level, que é a mais comum, por uma pedra específica do elemento, ou por troca. Isso vai depender de cada um. Então, por exemplo, o Charmeleon evolui para Charizard no nível 36. O Pikachu só evolui para Raichu com a Pedra do Trovão. E o Haunter só evolui para Gengar quando ele é trocado com algum player. E bom, a característica principal do jogo, que foi por isso que ele foi lançado para Game Boy, é a interatividade com os amigos. Em Pokémon nós temos a tarefa de capturar pelo menos um exemplar de cada um dos 150 Pokémon. O Mew ele é uma exceção. E cada versão possui seus Pokémon exclusivos. E aí estava a mágica. O grande intuito do jogo era fazer uma coleção virtual e incentivar as crianças a trocarem entre si para todas terem a Pokédex completa. Como trocar figurinhas para completar o seu álbum. É a mesma lógica. Mas, claro, não apenas essa cooperação era incentivada, mas a competição também, já que existem batalhas, e aí cada jogador podia montar a sua party como quisesse e encontrar o melhor jeito de treinar os seus Pokémon, para deixar eles cada vez mais fortes, para vencer os seus amigos. Pokémon elevou o sentido de comunicação entre os Game Boys em um nível nunca antes visto por ninguém. Essa primeira geração ela era bem simples e muito funcional. Para a época ela apresentou uma forma totalmente nova de se jogar, era bem divertido, os Pokémon eram muito carismáticos. Apesar de hoje ser um jogo bem arcaico, na época ele era incrível e hoje se tornou um clássico absoluto. Red, Green, Blue apresentou quase todos os aspectos mais amados da franquia. Os iniciais são absolutamente clássicos, os inimigos são os mais icônicos de toda a franquia. Todos nós sabemos quem é o Charmander, todos nós se lembramos da equipe Rocket. Mew e Mewtwo são os Pokémon lendários mais conhecidos de toda a franquia. Fora Red e Green, que são os treinadores mais lendários de toda a série. Eles podem não ser os mais fortes, mas eles são os maiores de todos. Nesse momento deve ter uma galera que tá querendo me matar. Enfim, tudo nessa geração é absolutamente clássico. Esse primeiro jogo também deu origem a várias lendas e teorias macabras, sendo as duas mais famosas a do Missigno e a de Lavender Town. Eu não vou falar sobre elas aqui porque não é o intuito do vídeo, mas se você pesquisar sobre Pokémon, acaba sempre tropeçando nelas. Porém, esse jogo também era repleto de bugs. A primeira geração é muito fácil de quebrar, desde bugs bestas, como evoluir um Pokémon que precisava de pedra sem usar a pedra, até uns bugs mais pesados, como capturar o Mew através de exploits, e até o próprio Missigno, que podia corromper o seu save inteiro. Mas independente disso, o jogo era incrível, e sem dúvida, um dos mais importantes de toda a indústria dos games. E bom, essa foi uma pequena resenha sobre a primeira geração dessa franquia clássica. E sim, eu pretendo fazer dos outros jogos falando sobre cada geração, pelo menos até Sun e Moon, ou seja, 7ª geração. Mas não esperem por isso não ser rápido não, pois dá muito trabalho falar sobre Pokémon, mesmo de forma mais simples assim. Bom, espero que tenham gostado, sem mais nada a dizer, eu sou o Shogun e até mais.